Olá, gente, meu nome é Márcia Penafor, sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga e amo ler, adoro ler, sou apaixonada pelos livros e também sou do canal Diário de uma Leitura. E hoje, no nosso vídeo, vamos fazer indicação de 4 livros sobre o transtorno opositor desafiador. Me aguarde aí que eu volto já já. Bem, gente, hoje vou fazer aqui indicação de 4 livros sobre o transtorno opositor desafiador. Mas antes de fazer a indicação desses 4 livros, eu quero convidar você a seguir o nosso canal, tá bom? Compartilhar, curtir e deixar o seu comentário. Isso é muito importante para mim, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição o Instagram do Diário de uma Leitora e também a lista de desejos da Amazon, tá? A minha lista de desejos da Amazon é dividida em psicologia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia e também literatura, tá? Mas hoje, como nós vamos fazer indicação de livros voltados para áreas técnica, né, de estudos, eu vou deixar aqui na descrição a lista de desejos, tá, da área de psicologia, psicopedagogia e neuropsicologia, tá bom? Bem, agora nós vamos começar a fazer a indicação, né, desses 4 livros que é importantíssimo. Todo profissional de psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia e principalmente neuropsicopedagogia precisam ter estes livros, tá? Eles são de fundamental importância para a sua formação profissional, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro livro. Bem, o primeiro livro é O Reizinho da Casa, Manual para Pais de Crianças Opositivas, Desafiadoras e Desobedientes, tá? Do Dr. Gustavo Teixeira, tá? Então, este daqui é o Dr. Gustavo Teixeira, tá? E vou ler aqui para vocês a sinopse. As crianças e os adolescentes com comportamento rebelde, opositivo e desafiador são frequentemente identificados por pais e professores. No entanto, o que fazer quando essa condição comportamental torna-se um grave problema, capaz de desestruturar uma relação familiar harmoniosa? Como lidar em casa e na sala de aula com problemas de indisciplina? Através de casos clínicos reais e exemplos práticos, o Dr. Gustavo Teixeira oferece em O Reizinho da Casa dicas e técnicas para ajudar pais e professores no manejo de comportamentos problemáticos de crianças e adolescentes, tá? Então, este livro aqui, o que ele vai falar? Você pode ver que eu fiz algumas marcações, tá? Eu marco e também eu faço anotação no meu caderno de estudos, né, do livro, tá? Então, aqui você vai encontrar o que é o transtorno opositor desafiador, quais são as causas, o tratamento. Ele vai falar um pouco sobre o transtorno de conduta, o transtorno de comportamento, de personalidade antissocial, né, sobre as técnicas comportamentais, o guia sobre os pais, tá? E também ele coloca aqui alguns apêndices, né, que é algumas atividades que você pode desenvolver com a sua criança, tá? Tanto em sala de aula como em casa, tá bom? Então, todo profissional deve ter o conhecimento deste livro, saber mais a fundo. As folhas dele, ela é amarela, porque até melhor, porque assim não afeta a nossa visão, tá? E também é de fácil compreensão, é uma linguagem que a gente pode entender mais sobre o assunto, tá bom? Então, você, professor, você
psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo, tá? Pais que queiram ter o conhecimento sobre este livro, sobre o transtorno, este livro aqui é de suma importância, tá? Bem, agora eu vou falar aqui de um outro livro, também importantíssimo, da editora Gente, tá? Da Luciana Brites e do Dr. Clay Brites, que se chama Crianças Desafiadoras, tá? Também fiz algumas marcações, deixa eu ver se eu acho aqui a figura, tá. A fotinha do Dr. Clay e o da doutora Luciana Brites, tá? Também essas folhas são amarelas por conta que é melhor para a nossa visão, né? A linguagem, ela também é acessível, nós podemos compreender muito bem sobre o que é um transtorno desafiador, um transtorno opositor. Daqui você consegue entender perfeitamente, tá? Então, eu vou ler aqui a sinopse do livro para vocês. O comportamento das crianças pode dizer muito sobre elas, e se o seu filho é desobediente, sempre se envolve em confusões, é agressivo, violento e possui um jeito ríspido de lidar com as pessoas, demonstrando dificuldade na interação social. É impossível que ele tenha o comumente conhecido transtorno opositivo desafiador, o TOD. Apenas pais e cuidadores sabem da preocupação de não estar criando um filho da maneira correta. E para que você esclareça todas as suas dúvidas e, em caso positivo, saiba lidar com esse transtorno. Luciana e o Dr. Clay Brites trazem neste livro tudo sobre um dos transtornos mais comentados na atualidade e como você poderá ajudar o seu filho a ter uma vida mais tranquila. Tá? Aprender como identificar, tratar e contribuir de maneira positiva com crianças que têm o TOD. Tá? Quando eu fui começar a estudar o livro, eu sempre começo, né, com a apresentação do livro. Então, a apresentação do livro é o próprio filho, tá, da doutora Luciana e do doutor Clay, o Gustavo Dias Brites, né, que foi diagnosticado com transtorno opositor desafiador. Tá? Então, ele é quem escreve a apresentação do livro. Tá? Então, o livro ele vai constar assuntos também relacionados ao transtorno. Aqui ele vai falar um pouco mais sobre o cérebro do TOD, né? Quais são as áreas afetadas pelo TOD, né? O conceito de TOD, isso daqui ele vai relatar. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Ele vai contar a história do TOD, né? Quais são as áreas afetadas pelo TOD, né? Como é que se identifica o TOD, né? E o último capítulo é Meu Filho Tem TOD, e agora? E aqui vai ter alguns manejos para pais, cuidadores, professores, de como você pode cuidar do seu filho, tratar do seu filho. Porque TOD não é só apenas dentro de um consultório, né? O TOD pode ser trabalhado, pode ser tratado também em conjunto com a família e com a escola, né? E isso ajuda muito na evolução do comportamento da nossa criança e do nosso adolescente. Quando eu falo evolução, uma melhora no comportamento, nas atitudes, né? Bem, aqui eu tenho 2 livros que ele é uma coleção. Inclusive tem outros temas, tá? Como do TDAH, como do autismo e também da superdotação. Mas eu vou falar aqui primeiro transtorno de oposição desafiante. O que fazer e o que evitar
e Guia Rápido para Professores de Ensino Fundamental, Anos Iniciais, pela editora Vozes, tá? Os autores é Pietro Muratori e Marina Papini, tá? Esse daqui é um guia para professores, tá? Do ensino fundamental, anos iniciais, tá? Vou ler aqui para vocês a sinopse. Você já pensou nas estratégias mais eficazes para lidar com uma criança rebelde na escola? Este livro, no estilo de um caderno de treinamento de professores, apresenta sugestões e indicações úteis para enfrentar com sucesso 12 problemas de comportamento típicos do transtorno de oposição desafiante, o TOD. Não esqueça, uma criança positiva pode ter comportamentos difíceis, mas não é uma criança incontrolável. O grande problema desse livro é que as folhas são brancas, né? Isso daqui irrita um pouco a vista, tá? Mas também tem uma linguagem clara, você também consegue compreender o que os autores estão falando aqui nesse manual, tá? Então, aqui ele vai falar sobre os 12 passos, tá? Vai falar dos comportamentos problemáticos. Então, aqui ele vai falar, tem crises de raiva frequentes, é melindroso, diz que é avisado pelos outros, chega à escola de mau humor, infringe as regras, ofende os colegas, desafia o professor, destrói o material escolar, é deliberadamente afrontoso, tem pouco interesse em interagir com os colegas, não se sente culpado e não anota as tarefas, tá? Esses são os 12 passos, onde ele vai colocar cada passo, né, de como é que o professor pode conduzir essa criança dentro da sala de aula, tá? Esse daqui do Pietro Muratori e Marina Papini, ele vai estar guiando os professores do ensino fundamental, anos iniciais, tá? Então aqui são os 12 passos, orientando os profissionais como é que vão fazer, né, com os alunos do ensino fundamental, anos iniciais. E esse daqui, que é o transtorno de oposição desafiante, o que fazer e o que evitar, guia rápido para professores do ensino fundamental e médio, pela Gianluca Daffi. É um psicólogo, tá? Que leciona na Universidade Católica do Sagrado Coração em Milão, tá? Da editora Vozes. Esse daqui. Vou ler aqui um pouquinho a sinopse. Você já pensou nas estratégias mais eficazes para lidar com uma criança rebelde na escola? Este livro, no estilo de um caderno de treinamento de professores, apresenta sugestões e indicações úteis para enfrentar com sucesso 12 problemas de comportamentos típicos do transtorno de oposição desafiante TOD. Então, vou aqui mostrar para vocês os 12, né, que ele colocou aqui. Não quer participar das atividades da classe, utiliza termos vulgares e palavrões, incita a turma a se revoltar, acusa o professor de ser preconceituoso, sai da sala de aula sem permissão, pede constantemente para ir ao banheiro, contradiz o professor repetidamente, insulta os colegas ou debocha deles, provoca o professor verbalmente, quer se vingar na escola, não compreende as advertências e não quer voltar para a sala de aula, tá? E tem um apêndice também que ele vai falar um pouco sobre as fichas de trabalho, de como o professor pode, né, trabalhar com essa criança ou então com o adolescente, né? Então aqui ele põe.
É também de fácil compreensão, você consegue, professor, compreender o que este psicólogo, o que esse autor está querendo dizer, como você pode trabalhar com o seu aluno do ensino fundamental e ensino médio, tá? Também a situação é que a folha é branca, e isso daí afeta um pouco a nossa visão, né? Mas o que importa é o conteúdo que está aqui dentro, tá? Então, também fiz algumas marcações que são fundamentais e fiz algumas anotações no meu caderno, tá, gente? Isso daqui, ó. Bem, gente, esses foram os 4 livros, tá? De indicação para vocês, tá? Sobre o transtorno opositor desafiador, tá? É um assunto importante que todo profissional tem que ter o conhecimento, tem que estudar para que possa desenvolver um trabalho com eficácia, né, com o público, criança e adolescente. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu quero agradecer por vocês terem assistido até agora o nosso vídeo de indicação de livros. E não esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e deixar aí um comentário no nosso vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!